você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O que leva uma pessoa a querer a morte? Um cristão pode desejar a morte? Há muitas reflexões a respeito disso e esse assunto não se esgota. Um irmão me disse o seguinte: pastor, isso não é divulgado. Só no meu hospital, todos os dias, pelo menos umas 2 pessoas entram lá com tentativa de homicídio. Interessante, são muitos que tentam o suicídio. Tentativa de suicídio. São muitos que tentam, nem todos conseguem. E aí vão internados no hospital porque um parente descobre, alguém socorre, ou eles não conseguem se matar e vão internados lá no hospital. É muita gente tentando o suicídio, mas tem muita gente conseguindo também. Isso não é divulgado, é muita gente que suicida no Brasil, mas no mundo todo, por muitas razões. No Oriente, o Japão, por exemplo, é muita gente que se suicida, mas há outros países, no norte da Europa, por exemplo, Suécia, Noruega, onde o índice de suicídios é altíssimo. As pessoas não veem razão mais para viver e tentam a morte. Além disso, pessoas começam a ser induzidas por músicas como rock. Existe o rock metal, o rock death metal, o rock da morte, que só fala em morte, em matar, em morrer. Essas músicas inspiradas por Satanás acabam levando pessoas a serem induzidas também para isso, a menosprezarem a vida dos outros, para matarem os outros, e menosprezarem a sua própria vida para tirarem a sua vida também. Existem pessoas que, por pressão demoníaca ou possessão também demoníaca, são levadas a tirar a vida. O inimigo, Satanás, tem autoridade sobre aquilo que Deus lhe permite ter, inclusive sobre as pessoas que escolhem a ele. Quando a pessoa não quer saber de Deus, Deus as entrega à disposição da sua própria vontade. Muitas acabam sendo dominadas por Satanás e dão a ele legalidade para, inclusive, tirar a sua vida. Satanás tem poder de tirar a vida de muitas pessoas. Quando Deus deu a Satanás autoridade sobre o Jó, para ele perturbar a vida do Jó, Deus disse: só não dou a liberdade de tirar a vida dele, porque o Jó era do Senhor. Mas a outras pessoas, Deus dá liberdade, porque as pessoas escolhem rejeitar o caminho de Deus e se colocando nas mãos do inimigo. O inimigo fica tendo poder de morte sobre essas pessoas. E ele mata realmente muitas pessoas. Satanás tem poder para tirar a vida a muitos. No livro de Jó, nós encontramos o Jó querendo a morte. E é mais ou menos o início da lamentação dele. Ele pede para que o Senhor o leve. Ele já não via mais esperança na vida. Nós encontramos na Bíblia muitos outros que também pediram a morte, como o profeta Elias pediu a morte. No decorrer da história, muitos cristãos são levados também a se desesperarem da vida. O apóstolo Paulo diz que em determinada situação, lá em Éfeso, a tribulação foi tão grande que ele quase desesperou da vida. Há muitos que têm se desesperado da vida. Eu acredito que nos países de grande perseguição ao evangelho em nossos dias, como por exemplo a Coreia do Norte, muitos cristãos devam pedir isso a Deus: Senhor, o sofrimento está grande, me leva, eu quero estar contigo. Nos Estados Unidos ficou célebre o estilo musical, o chamado negro spiritual. Os escravos, sofriam muito aqui na terra
e eles iam se convertendo. Quando se convertiam, eles pediam a Deus que os levasse, e eles criam que um dia, na glória, eles seriam livres, seriam libertos. Por isso, eles pediam também, com muita frequência, a morte. Há hinos cristãos que falam nisso, em pedir que o Senhor nos leve, que estar com o Senhor é muito melhor, o que o apóstolo Paulo menciona. O Jó desejou a morte por não ver esperança aqui na terra. Ele não tinha bem a perspectiva da ressurreição, da vida eterna. Ele começou na sua reflexão, e o sofrimento que Deus permitiu que ele passasse foi importante para que ele pudesse refletir sobre isso. Inicialmente ele achava que os homens eram como os animais, como o Salomão também, morriam, e acabava-se tudo. Mas com o passar da reflexão ele começou a pensar, mas não é possível, Deus é justo, e eu procurei viver uma vida na presença dele. Agora eu morro, eu vou me acabar como outro que passou a vida toda fazendo maldade. Será que Deus não tem depois disto alguma coisa? Seria bom que ele pudesse dar alguma oportunidade depois da morte. E começou a refletir sobre isso. No final, ele chegou a ter convicção. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Ele passou a ter a esperança de ressuscitar. Ele ressuscitou, assim, numa linguagem figurada, aqui na terra, porque ele já estava com tudo perdido, os amigos, família, bens materiais, saúde, perdeu tudo. E Deus tornou a dar, e em condições muito melhores, muito mais do que ele tinha tido antes. Deus é poderoso para nos dar a todo aquele que morre para o mundo. Deus pode nos dar até 100 vezes mais. O problema é que a maioria dos cristãos não quer morrer, nem fisicamente, e não querem nem morrer para o mundo. Eles continuam sendo cristãos, possuindo, sendo donos de tudo que possuem, e não abrem mão. Mas Jesus foi claro: se você não morrer para a velha vida, não vai poder ter o gozo da nova vida. Você se apegar a coisas da velha vida impede você de ter o gozo da nova vida. Você deveria morrer por completo para a velha vida e renunciar a tudo que é seu, para você ter o direito a viver a nova vida. Jesus disse que Deus pode dar até 100 vezes mais o que a gente abrir mão por causa do Evangelho. Mas a maioria dos crentes não abre mão. Eles querem o Evangelho, mas querem continuar com tudo que têm, seus bens, propriedades, sua vida. Querem ter tudo que eles tinham e mais o Evangelho. O Evangelho não é para somar, o Evangelho é para substituir. Tem que deixar tudo no passado, morrer para a velha vida, para você ter direito à nova vida. O Jó, no final, passou a ter essa esperança e a ter uma certeza, e Deus confirmou essa certeza quando apareceu para ele. Mas o início da vida, o início do livro de Jó é muito triste. O Jó amaldiçoando o dia em que ele nasceu e pedindo que, naquela maldição, as estrelas do crepúsculo matutino se escurecessem, e ele questionando: por que eu não morri no ventre de minha mãe? Por que eu cheguei a nascer? E ele então, pensando no lugar dos mortos, o Hades, ele diz que ali, por fim, ele se livraria daqueles sofrimentos todos, e questionando a Deus: Senhor, por que o Senhor mantém vivo um homem que não tem mais esperança, que está esperando somente a morte, buscando a morte? Ele não se matava, para dizer a verdade, não tinha nem forças mais físicas para isso, mas o suicídio não é de Deus. O cristão pode, pela angústia do sofrimento, pedir que Deus o leve, mas jamais o cristão intenta contra ou atenta contra a própria vida. O cristão não se mata, o cristão não se suicida, o cristão
pode pedir a Deus que o leve e Deus vai levar na hora apropriada. Deus leva quando a gente venceu, concluiu a carreira, combateu o bom combate, guardou a fé, então Deus nos leva promovidos. Ou quando o cristão é derrotado e não tem mais jeito de se levantar, e Deus pode levar também derrotado, o cristão não conseguiu vencer. É triste isso. Deus leva algumas pessoas para não atrapalharem mais o caminho das outras. Mas o melhor é que a gente esteja preparado para esse dia, a todo dia, a qualquer momento, para estar com o Senhor, que para nós tem que haver essa certeza em nós, é incomparavelmente melhor. Você pensa assim, meu irmão, minha irmã?